똑같은 건데 미드에서 가장 와드를 해서 해야 될 중요한 지점 한 2군데 정도만 꼽아주신다면요? 일단 양옆 부시는 웬만하면 별로 꽂는 건 별로 추천드리지 않는데 좀 블루 사이드 기준이라면 블루 기준이라면 미드 아래쪽에 와드 그 뭐냐 레이스 부시 안 받고 그 삼거리 있잖아요. 네네네. 거기에 박는 게 좋고요. 일단 미드는 미드 라인 중간에 박는 것도 좋고요. 중간에 나가면 그다음에 저번 MVP 블루 경기에서 RE로 이제 GPM이 490, 그러니까 1분당 골드가 490 넘어가고 나중에 보니까 CS도 400개가 넘으셨는데 이제 로밍을 다니면서도 CS도 챙겨 먹고 두 개 어떻게 우선순위를 어떻게 둬야 되나요? 로밍하고 그 CS 우선순위. 일단 라인을 먼저 푸시한 다음에 미니맵을 보면서 로밍을 갈 수 있는지 없는지를 판단한 다음에 갈 수 없으면 그냥 정글 목을 먹고요. 네. 갈 수 있으면 일단 가보고 아니면 마는 거고. 그런 식으로 라인을 미리 잘 밀어가 넣는 게 좋은 거 같아요. Fala galera, agora eu vou explicar um pouquinho do porquê o título do vídeo e por que eu coloquei uma entrevista da Clo5, que aliás vai estar no link da descrição aqui, se vocês quiserem acompanhar. Eu acho muito legal vocês darem um page view lá, porque não fui eu que criei esse conteúdo, eu simplesmente traduzi, então é muito importante que vocês tragam essa questão do reconhecimento para eles. Mas qual que é o ponto que eu quero levantar nesse momento? Não existem mandamentos no League of Legends. Antes de tudo, é necessário lembrar que uma informação, quando ela é soltada na internet, que ela é soltada com essa velocidade, com essa certeza, por que ela está na internet, porque o público da internet não costuma se aprofundar em determinado assunto, ela vai ser lançada tão rápida e ela vai ser lida com tanta superficialidade que muitas vezes ela pode acabar prejudicando o seu jogo, tá bom? Muitas vezes aquela entrevista que o Faker deu, ela pode em alguns momentos acabar te criando um hábito ruim pro seu jogo, e isso vai te prejudicar depois. Então tá, eu vou dar um exemplo rápido sobre isso, tá bom? Primeiro vamos pegar um player ruim, certo? Este player aqui. Qual que é a questão? Quando você fala pra ele, por exemplo, eu vou abrir aspas e vou repetir o que o Faker falou, ok? Quando você puxa a sua wave, você tem que você tem que observar a sua minion wave e a partir daí decidir se você pode dar roaming ou não. Se você não puder dar roaming, farme os minions da jungle. Se você puder dar roaming, então o faça. Ponto. Ok. Qual que é o problema disso e dessa frase? O problema não é que a frase foi mal colocada, e sim como é que a maioria das pessoas vai receber isso, entendeu? É necessário lembrar que a grande maioria dos players ainda são elo baixo. Elo não significa conhecimento de jogo na questão quando você é elo alto, tá bom? Você pode conhecer o jogo e não ser elo alto. É o trabalho de um coach até. Mas a questão é, quando você é elo baixo e você se dedica somente a ser player, isso por si só já indica que ou você não contém muito conhecimento, ou que você contém um conhecimento errôneo, ou que você conhece muito superficialmente, ok? Então tá, eu quero que vocês observem agora a questão de como é que um player que ele não tem conhecimento de jogo. Detalhe, eu coloquei a questão do bronze ali em cima só por causa de uma brincadeira mesmo. Mas na realidade, se você pegar até mesmo os players dos Challengers, muitos deles não têm um conhecimento de jogo tão grande assim, tá bom? Você pode dizer que existem muitos players até mesmo Diamante 4, Diamante 5 no Brasil, e eu posso atestar isso porque eu sou um player Diamante 5, que eles simplesmente não precisam pensar. Eles simplesmente vão jogar de um modo que zumbi, praticamente. Eles não vão pensar muito sobre a decision make deles, eles não vão chegar muito longe nisso. Agora eu quero que vocês observem, quando eles escutam que você tem que determinar se você pode dar roaming ou não, eu quero que vocês percebem o que um cara que não tem muito conhecimento de jogo, ele vê de variável quando ele vai decidir se ele vai dar roaming ou não. A primeira coisa que ele vai ver
vai ser a sua posição no jogo, no caso o Zed, se a minion wave tá puxada e vai ver se a bot lane tá puxada, tá bom? Isso daqui já é o suficiente para muito player diamante challenger decidir se você pode dar roam ou não, entendeu? E por que isso daqui é errado? Porque é muita pouca informação quando você quer tomar a melhor atitude possível no jogo. E eu já vou explicar isso colocando um player bom de verdade, como é que ele teria um pensamento naquilo, certo? Lembrando que esse vídeo aqui ele serve mais para quem quer se tornar realmente muito bom no jogo. Se você simplesmente quer ser challenger na solo kill, não é necessário você fazer exatamente o que eu vou propor aqui. Você pode muito bem continuar jogando de um jeito bem zumbi, que simplesmente mecânicas vão te levar para um elo mais alto. Você não precisa pensar muito. Mas a questão aqui é muita pouca informação aqui contida. E agora eu quero mostrar para vocês como é que muda isso daqui, como é que a pessoa deveria receber essa informação e ela deveria entender, por exemplo, quando que realmente você pode dar roam ou não, e por que é que às vezes você ser muito superficial na informação pode ser um problema para você. Agora vejam a diferença. Vocês estão me entendendo? Ok, eu vou explicar por quê. Porque para um player ruim, a única coisa que importa é que ele tá com um campeão assassino, que ele tem que descer pro bot, porque o bot tá avançado, e que simplesmente a minion wave dele tá puxada, tá bom? Ele não tá levando em consideração o campeão inimigo, que muitas vezes é um campeão que ele poderia até mesmo dar um dive, ou é um campeão que somente com as skills dele ele conseguiria tirar da torre para dar deny em experiência, e isso muitas vezes é melhor do que pegar uma kill em alguns casos, tá? Você tem que levar em consideração também o seu jungle, o jungle inimigo. Além do player ruim, não tá levando em consideração também as Summoner Spells que ele tem e as Summoner Spells que a bot lane tem, porque ele não tava prestando atenção na bot lane, porque por algum motivo ele espera que na solo kill as pessoas vão dar as informações realmente para ele. Ele não sabe se a top lane tem TP inimiga. Ele não sabe se a top lane dele tem TP. Ele não viu aonde estava o jungle, porque muitas vezes o jungle estava numa posição fantástica para gankar o mid lane inimigo e dar até mesmo um dive, e ele simplesmente ignorou esse fato. Ele também não prestou atenção onde poderia estar o jungle inimigo, que é uma coisa que com o tempo você pega a manha, porque jogador da solo kill é simplesmente um amontoado de hábitos sem pensamento, tá? Então você junta tudo isso e somente aí você pode formular a sua decisão. Aí você me fala, não Luiz, mas isso daí é muita informação e etc. Repito, isso daqui é para quem realmente quer se tornar um bom player, quem não vai ter preguiça. Existe um conceito que é chamado de DI, se eu não lembro bem, que é a questão de você ficar spamando mesmo, apertando o botãozinho, que nem um maluco, sabe, martelo, ou simplesmente apertando os botões para que você consiga uma vantagem de 0,1 segundos, tá? E aí chegava um idiota e fala assim, você tá martelando, que não sei o que, etc. Não importa, tá? Para quem realmente quer ser bom, para quem realmente quer ganhar, 0,1 segundos importa, importa muito. E isso deveria importar para você, principalmente se você quer se tornar profissional. Porque é aí que todo segundo do jogo importa. Todo simples segundo, tá bom? Agora, eu quero que vocês entendam isso. Quando o player recebe a informação do Faker, que ele tem que ver se ele pode fazer o roam ou não, você acha que ele realmente está pensando em tudo isso? Você acha que ele vai para a próxima solo kill dele e vai levar em consideração, o Faker disse que você tem que analisar se você pode fazer isso ou não. Aí, obviamente que ele tá falando também pra eu prestar atenção na minha Summoner Spells, pra eu prestar atenção na minha Minion Wave, a Minion Wave do bot, a Minion Wave do top, onde está o jungle inimigo. Não, a única coisa que ele vai pensar é o seguinte, quando você puxa sua lane, então na cabeça dele você tem que puxar a lane sempre, tá? Quando você puxa a lane, você precisa simplesmente dar um roaming pra você conseguir mais mortes. É isso que ele pensa. E por último, só para o pessoal não falar que eu não falei direito sobre os mandamentos, provavelmente eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? Que aí eu vou focar um pouquinho mais sobre a questão dos mandamentos. Só que eu vou explicar uma coisa muito simples aqui, tá bom? Isso é bem simples. No momento que você fala uma afirmação com tamanha certeza num jogo que nem o League of Legends, como por exemplo, você sempre devia puxar a sua lane, você está estragando a sua gameplay. Ponto. Porque do mesmo jeito, você está dizendo, você sempre deveria puxar a sua lane phase. E se você tiver contra um Nasus? E se você tiver que frisar a lane?
E se puxar a minion wave significa que você vai ser gankado pelo jungle inimigo, você vai perder o flash. Todas essas informações contam, ok? Muito obrigado por assistir até agora, galera. Eu quero muito feedback de vocês, tá? Eu provavelmente vou continuar essa série de vídeos. Eu não sei se eu vou divulgar ela tanto assim, porque ela, na realidade, era uma série que eu gostaria de trazer conteúdo de fora e simplesmente colocar aqui para poder passar para os amigos, que infelizmente eles não falam inglês. Mas eu gostaria que vocês trazessem de fora desse vídeo, não simplesmente o fato de que, sempre eu tenho que olhar para Summoner Spell, não. Eu quero que vocês, sempre que vocês observam uma informação que vocês recebam sobre o joguinho, ok? Se vocês querem chegar num outro nível, se você ainda não é muito bom nesse jogo, você não precisa fazer isso. Mas se você quer chegar no outro nível, não simplesmente assimila aquela informação. Tenta entender ela e o porquê. Você olhar e falar, você sempre devia puxar sua lane. Por quê? Porque blá blá blá. Mas tá errado o argumento. Então você já tá um passo à frente do cara que